vocês sabem que eu gosto de pedir, mas sabem também que gosto muito mais de ganhar. Agora eu quero que vocês avaliem a felicidade dos velhinhos quando recebem no final do mês a sua feirinha, que vocês promocionam essa felicidade. Só Deus é que quer nos pagar e com certeza vocês são olhados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Evangelho virtual do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós. É sempre uma alegria estarmos aqui para podermos refletir sobre o Evangelho do Cristo, seus ensinamentos, que para nos trazer bom ânimo, nos trazer paz, nos trazer reflexões, esclarecimentos, tudo isso que nós precisamos nas nossas vidas. E para começar, meus amigos, vamos trazer aqui uma mensagem do autor Lorival Lopes, que está no livro Ânimo, e o título dessa mensagem é Decidir e Ser Feliz. Diz assim: se a voz interior te diz caminha e ficas parado, se diz vence e te contentas com a derrota, se diz acredita e te acomodas à descrença, se diz ama e preferes o egoísmo, se diz espera e adotas a impaciência, então como ser feliz? Para ser feliz, segue as leis de Deus, do amor, do crescer contínuo e mantém a alegria e a paz. Acredita que tua força supera obstáculos e faze agora o melhor que possas. Não esperes para começar amanhã, porque poderás ter esquecido o que agora te propõe a fazer. As dificuldades passam. Surge lindo o sol quando as nuvens passam. Linda essa mensagem, né? Então, com essa mensagem, vamos fazer a nossa oração, rogando ao Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que está conosco todos os momentos das nossas vidas. Senhor Jesus, que a tua luz e o teu amor nos ampare nesse instante, para que agora, juntos, em comunhão, reunidos em teu nome, possamos absorver um pouco dos ensinamentos do teu Evangelho. Possamos estar envolvidos em vibrações amorosas de paz, que vem do teu coração e também da espiritualidade amiga. Fica conosco, Mestre querido, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, para a reflexão de hoje, eu trouxe um título, né? Fala que ele repete diversas opções na caminhada na terra, registrados nos evangelhos. Eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade. E a doutrina espírita, nós, que é magnânimo, extraordinário, é um nós que à nossa frente, por ser, já tem uma caminhada mais antiga,
e pelas escolhas que ele fez, ele chegou ao ponto de espírito puro, talvez até sem quedas, né? Como diz Emmanuel, que a evolução do Cristo foi em uma linha ascendente, sem cometer as quedas que normalmente nós espíritos cometemos, mas sabemos que essas quedas, essas escolhas equivocadas dependem de nós, não é algo que é determinado, não é um determinismo para que escolhamos o caminho do mal, né? Está lá também no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se todos os espíritos passarão pela fieira do mal, e eles respondem: não, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância sim, pela fieira do mal não, porque depende de cada um escolher. Então, eu quis trazer para nós hoje justamente essas palavras de Jesus, quando ele diz eu sou, né? E começando aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que é não vim destruir a lei, né? Lá naquela parte das instruções dos Espíritos tem uma mensagem de Fenelon, no item 10 do capítulo 1, e ele diz algo que é maravilhoso. Ele diz assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Linda essa fala do Espírito Fenelon, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. É uma pergunta bastante interessante, porque guia para o homem já vieram vários missionários, muitos profetas, muitos homens de grande elevação espiritual que foram trazendo as revelações divinas, que trouxeram. Nós tivemos um Sócrates, nós tivemos um Buda, né? E tantos outros que já foram trazendo os precursores do ensinamento do Cristo, trazendo mensagens e até servindo de guia para nós, a humanidade. Mas Kardec aqui vai dizer, porque nós nunca ficamos abandonados por Deus, sempre estamos recebendo o auxílio do alto nessa nossa caminhada. Aí Kardec aqui vai perguntar qual o tipo mais perfeito. Quando ele pergunta assim, significa que já existiram outros que vieram e foram guias e modelos para nós, mas ainda dentro, numa escala bem inferior à do Cristo, né? Que é um espírito puro e, mais do que isso, é um espírito crístico, está num alto grau de elevação. Então, quando ele pergunta o tipo mais perfeito que Deus colocou para nós como guia e modelo, eles respondem: vede Jesus, né? E aí Kardec vai dizer, fazendo um comentário a essa resposta dos Espíritos, ele diz que para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Isso é extraordinário. Veja, gente, é o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Olha como é muito séria essa fala de Kardec, porque nós nos sentimos tão pequenos, nós nos sentimos tão limitados, nós olhamos assim para o Cristo e diz: mas como vou alcançar? Como vou conseguir fazer essas coisas que ele diz? Mas Kardec afirma aqui, tudo que Kardec, os comentários que Kardec fez nessas notas no Livro dos Espíritos, os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo que ele faz nos capítulos, ele recebeu inspiração também desses espíritos luminares. Então Kardec sabia o que estava dizendo, o que estava escrevendo, né? Então ele diz: é o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar na Terra. Então nós podemos sim perseguir este modelo. Nós podemos sim seguir este guia. Vai exigir de nós esforço, determinação e vontade.
mas nós podemos sim, não é algo inatingível. É algo que nós podemos perseguir. E cada vez que vamos nos esforçando, nós vamos nos aproximando, né, dessa criatura que se tornou divina, vamos dizer, divina porque no sentido de alcançou esse patamar de espiritualidade, né? Pois bem, no Evangelho segundo o Espiritismo também, tem lá no capítulo 1 uma outra mensagem, nesse mesmo capítulo, não vim destruir a lei, que é de um espírito israelita, que ele também vai dizer uma coisa magnífica sobre o Cristo. Ele diz que o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Vejam, isso é uma promessa do Cristo, isso é um plano de Deus, né? Que essa moral evangélica que o Cristo trouxe para nós vai renovar o mundo, vai transformar o mundo. Precisamos, meus amigos, por isso que eu quis trazer essa mensagem hoje, precisamos crer nessa promessa de Jesus, precisamos estar convictos de que isso se dará, a despeito de qualquer dificuldade que estejamos vivendo e acompanhando no mundo. Mas isso acontecerá. Jesus disse ele disse ao Pai que ele disse aos discípulos, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Olhe bem, ele disse nenhuma. E as ovelhas quem são? Somos nós, esta humanidade, que foi entregue ao Cristo, esse irmão maior, para conduzir até chegar no final, que é a regeneração e a transformação dessa humanidade. Não só a regeneração, chegaremos, porque após a fase de mundos de regeneração, nós vamos para os mundos celestes, os mundos felizes. Chegaremos a mundo feliz, depois chegaremos à categoria de mundo celeste. E essa humanidade vai sendo conduzida. Sabemos que, claro, que a cada passagem de fase, aqueles que não conseguirem acompanhar aquela fase, eles serão transportados para outras escolas, outros planetas, escolas, onde estarão adequados com a sua condição evolutiva. Mas aqueles que conseguirem ir passando de ano, né, vamos dizer assim, vai acompanhando essa evolução. E isso vai demandar de nós ainda muitas encarnações. Nós voltaremos ao mundo espiritual, retornaremos à Terra, né, se assim for possível para cada um de nós, e vamos dar continuidade. Então é preciso realmente, meus irmãos, como tem aqui nessa mensagenzinha que eu trouxe de Lorival Lopes, é preciso que a gente se envolva com esses ensinamentos de Jesus. É preciso estar realmente ligados a ele. Então, vamos só relembrar essas palavras de Jesus para que a gente traga para o nosso coração bom ânimo, para que traga para o nosso coração, vamos dizer, fortaleza moral e continuar seguindo, né? Então, Jesus, ele disse assim, está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Então, essa primeira colocação de Jesus, ele se coloca como o alimento. E olha que lindo quando ele compara com o pão, que é o alimento mais simples, o alimento mais popular no mundo inteiro. E é o alimento que todos têm acesso com mais facilidade, né? Então, e é o mais simples, né? E então ele se compara com esse alimento. Ele é o alimento para nós, o alimento espiritual para nós, né? Então, quando ele se afirma que é o pão da vida, ele se apresenta no sentido espiritual, o alimento essencial que garante os nutrientes necessários para o sustento moral dos espíritos. É disso que nós temos que ter essa certeza. Jesus é para nós o pão, o alimento. E em outra passagem, também no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Então, meus amigos, para que serve a luz? Para clarear o caminho. Se a gente está caminhando em um lugar muito escuro, a gente pode tropeçar, a gente pode cair num precipício, a gente pode se bater com algum obstáculo, a gente pode encontrar um animal que a gente não está vendo. A escuridão nos deixa inseguro, nos deixa inseguros. E Jesus, ele diz: eu sou a luz que ilumina, a luz do mundo. Então, a luz serve para clarear. Se nossos caminhos estamos ainda inseguros, nos sentindo inseguros, nós precisamos buscar Jesus, porque ele mostra como caminhar, ele ilumina, né? E mais ainda, Jesus é o nosso iluminador das nossas consciências. Iluminador, olha que coisa linda, porque nós sabemos, a doutrina espírita nos diz que todas as leis de Deus estão na nossa consciência. Nós temos as leis de Deus na nossa consciência. Mas muitas vezes a gente se esquece, a gente apaga a nossa luz, que todos nós temos luzes, né? Todos nós somos luz, o próprio Cristo nos diz. A gente apaga com os nossos desesperos, com os nossos apegos aos sentidos que a matéria, dos sentidos físicos, a satisfação dos sentidos físicos que a matéria nos proporciona, as nossas escolhas erradas, né? A nossa falta de fraternidade, de paciência, de amor mesmo ao próximo. Isso faz com que obscureça essa lei divina que está na nossa consciência. E nós precisamos do Cristo, porque ele vem iluminar a nossa consciência. Quando ele coloca luz na nossa consciência, meus amigos, a gente vai ver o que a gente é, a nossa essência. A gente vai descobrir que tudo está dentro de nós. A gente vai enxergar a lei divina, vai discernir o certo do errado. Então, essa luz, nós precisamos dessa luz que o Cristo representa para nós, né? Então, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, que ele vai dizer assim, que há quem admire a glória do Cristo. Nós admiramos a glória de Jesus. Nós admiramos o que ele trouxe para nós, de conforto, de consolo. Mas Emmanuel vai dizer que a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Olha só. Então a gente precisa reconhecer Jesus como esse pão da vida, que é o nosso alimento, mas precisamos nos alimentar desse evangelho. Reconhecer que Jesus é a luz do mundo e deixar que ele faça brilhar e clarear a nossa consciência para que a gente possa caminhar e não apenas ficarmos admirados, né, com o que ele traz para nós, com o que ele representa para nós. E numa outra frase de Jesus, também no Evangelho de João, que eu peguei, no capítulo 10, versículo de 9 a 11, ele vai dizer, veja só, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus amigos, a porta, a gente sabe, ela é um objeto que é uma passagem de um lugar para outro. Então, para que nós passemos de uma vida de inferioridade, de limitações, de equívocos, de falhas, nós precisamos atravessar essa porta que é o Cristo. E como se atravessa essa porta? Observando os seus ensinamentos. Observando não no sentido apenas de ver, de reconhecer, de aceitar, mas de praticar. E para praticar é preciso que a gente adentre nesses ensinamentos. Procure refletir. Vamos ler, vamos estudar e vamos colocar em prática. Para que a gente atravesse essa porta e siga esse bom pastor que cuida de todas essas ovelhas. E por último, meus amigos, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus representa para nós esse caminho. É Ele que vai nos guiar. E é Ele o modelo ao qual nós devemos nos amoldar. Então, pensemos nas nossas vidas. Eu falo para você, falo para mim.
pensemos nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no dia a dia, no que pensamos, no que falamos, no que expressamos. Se estamos realmente buscando, porque é uma coisa assim, bom, eu, Mônica, nessa situação, o meu ímpeto é agir dessa forma. Mas eu estou em busca dessa porta, desse caminho. Então eu vou pensar, perante os ensinos de Jesus, realmente como é que eu devo agir, como é que eu devo pensar. E aí a gente vai moldando, e a gente vai seguindo esse Cristo amoroso, esse Cristo que tem essa condução dessa humanidade e que vai nos levar ao plano que foi feito por Deus, e ele vai realmente levar todos nós nesse caminho. Quanto mais a gente andar convictos, alegres, com bom ânimo, com coragem, porque é preciso ter coragem, nós acompanharemos esse guia, nós seguiremos esse modelo com mais segurança, com mais amor. Amigos, vamos então fazer a nossa prece. Essa é uma mensagem de bom ânimo para todos, né? E vamos então fazer a nossa prece final. Ó Jesus, querido mestre e amigo, que a tua paz continue conosco, Senhor. Rogamos a ti, Senhor, o fortalecimento para que continuemos na nossa busca por esta paz, pela construção do reino de Deus dentro de nós, pela possibilidade, Senhor, de desenvolver em nós a fraternidade, o amor ao próximo. E isso envolve a caridade, que representa o perdão das ofensas, a indulgência para com as falhas alheias e a benevolência para com todos indistintamente. Nos ajuda, Senhor, a seguir esse roteiro de luz e de para que sejamos verdadeiramente felizes. Deus seja louvado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigada por tudo, pela assistência. Que Deus esteja sempre conosco e até um próximo encontro. Vocês sabem que eu gosto de pedir, mas sabem também que gosto muito mais de ganhar. Agora eu quero que vocês avaliem a felicidade dos velhinhos quando recebem no final do mês a sua feirinha, que vocês proporcionam essa felicidade. Só Deus é que quer nos pagar e com certeza vocês são olhados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz.